está aqui, pode levantar a mão. Pode vir. Né? Você já conhece mais a estrutura. Quem não é aluno, sejam bem-vindos. Né? É uma felicidade para nós, tanto aqui para meu caso como diretor, mas para todos os servidores, né? Poder apresentar essa casa para vocês. Né? Essa instituição federal, que tem mais de 100 anos, mas que Itapipoca está chegando há pouco tempo, né? Alguns anos, 2 anos mais exatamente, sintam-se à vontade, né? E sintam-se merecedores e aproveitem essa estrutura. Né? Que no passado se deixou muito abandonado o interior do Brasil, e hoje está chegando e está revolucionando. Agradecer também aqui o professor Sebastião, que é o idealizador desse curso, né? Ao professor Nonato da UFC, que vai ser o primeiro professor, a primeira aula. E o nome desse curso ele é muito sugestivo quando ele diz que vencer com o Enem. Né? Eu quero que vocês pensem ou reflitam, né? Qual é o que trouxe vocês aqui, qual a motivação. Alguns vão dizer que foi as férias, né? Que trouxeram vocês aqui. Mas qual foi o sonho? O primeiro passo para fazer a gente sair de casa para ir para uma escola, né? Além das amizades, né, que você pode ter, ou uma obrigação, são os sonhos. Alguns sonhos são de mudar de vida, melhorar de vida. Né? Por exemplo, no meu caso, né? Quem é que já foi estudante de escola pública? Quem é estudante de escola pública? Pode levantar o braço? Acho que é a maioria. Né? No meu caso também, eu sou egresso da escola pública, estudei na escola técnica lá em Fortaleza, fiz universidade pública, né? E tudo a partir naquela época do vestibular. Né? Hoje não, que a gente chama de Enem. Então, o fato da gente estudar em escola pública não é um limite, não limita a gente. Desde que a gente tenha um sonho, a gente pode alcançar o que a gente desejar. Né? E hoje vocês têm, né, esse é o primeiro passo, é a oportunidade. Vocês têm que ter um objetivo para o sonho que vocês querem alcançar. Eles têm engenheiros, advogados, médicos, professores. Esse é o primeiro passo. O segundo é o esforço, é estar aqui e aproveitar essa oportunidade. Porque algumas pessoas dizem que sorte é oportunidade com preparo. Né? O Brasil dá essa oportunidade. A cada ano tem um Enem, todos podem fazer, e só depende de vocês serem aprovados no Enem. É uma competição, mas só depende de vocês. A cada momento que vocês dedicam aos estudos, né, e às vezes renunciam, né, alguns investimentos da vida, né, como no meu caso, quando eu era mais jovem, deixava de jogar bola para ter que estudar, que isso tem que acontecer. A gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas isso para alcançar um sonho, para que depois vocês possam, né, aproveitar melhor. Então pensem nisso, pensem qual é o sonho que vocês querem, não pensem que tem um limite, não coloquem isso no limite, aproveitem, né, essa instituição, aos professores e às aulas, porque algum no passado foi dizer que não estudava porque não tinha professor, não tinha infraestrutura, não tinha escola, e hoje, né, felizmente, pelo menos, vocês têm essa oportunidade de aproveitar isso, e não percam essa oportunidade. Eu digo isso porque, talvez quando a gente é mais jovem, né, a gente não perceba como as decisões influenciam ao longo prazo. Mas quem pode ter uma experiência com pessoas próximas ou na família, né, depois diz aquele velho ditado, né, se eu fosse, né, se eu tivesse estudado quando eu era mais jovem, mais novo, não tinha esses problemas de hoje. Né? Eu vejo que a maioria é muito jovem, né, todos, né, adolescentes. Aproveitem a estudar nesse momento, que é o momento mais propício para fazer isso. Né? E quando mais o tempo passa, né, mais obrigações vão surgir e vai ficar mais difícil estudar. Né? E a concorrência, né, como já mencionei, vai sempre aumentando, vai sempre crescendo. O professor Sebastião depois vai comentar mais sobre como é a estrutura do curso, que eu acho que vocês estão mais curiosos, mas essa mensagem eu quero passar no início. Né? Aproveitem a cada momento, né, que vocês vão ter aqui.
E aproveitem os professores por causa da qualificação deles, que é muito alta. Obrigado, sejam bem-vindos. Agora, o professor Sebastião ele vai trazer os informes, fazer a apresentação geral do curso, tá bom? Boa noite a todos. Um pouco mais de ânimo, por favor. Boa noite, que seja uma noite muito abençoada para todos nós. A primeira de muitas, que com certeza nós iremos ter o privilégio de estarmos aqui nesse auditório. Então, agradeço ao professor Regis, professora Sâmia, pelas palavras, né? Quero dizer que é uma grande satisfação hoje a gente estar iniciando esse projeto, o projeto Vencer com o Enem, que a gente idealizou, e nós temos aqui, então, a meta, creio que está sendo alcançada, né? Das 185 vagas que nós disponibilizamos, o auditório está quase lotado, acredito que quase todos compareceram, e isso é muito bom. Espero que vocês sintam-se à vontade, como vocês viram nas apresentações, no vídeo institucional também. O IFCE é nosso, né? É uma conquista nossa, então nada mais justo de nós ocuparmos esse espaço aqui, e nós usufruirmos, né, desse espaço para aprender. Afinal de contas, esse é, se não o maior fundamento do Instituto Federal, o ensino, né, aliado também, é claro, à pesquisa e à extensão. Então, sejam muito bem-vindos. A maioria de vocês não são estudantes do IFCE. Fica aqui o convite para, no futuro, vocês serem nossos estudantes, nos nossos cursos técnicos, nos nossos futuros cursos superiores, com certeza irão vir, e as portas estarão sempre abertas. Antes de alguns informes sobre o curso, e aí passo a palavra à pessoa mais aguardada da noite, com certeza não sou eu, né, professor Nonato? Eu quero agradecer ao Instituto, de modo geral, mas no nome de algumas pessoas que tornaram esse evento possível, né? E esse projeto, então, ganhando forma hoje, graças, certamente, a algumas pessoas. A direção geral e a direção de ensino, né? Direção de ensino, professora tem acolhido a ideia, ter incentivado, ter dado todo o suporte necessário. A coordenação de controle acadêmico, na pessoa da Rita, Sergina e Rebeca, com as pessoas que vocês tiveram o primeiro contato, né, na inscrição, quando vocês vieram aqui, trouxeram a documentação, então deram um grande suporte na questão da inscrição e também na montagem do curso, e o curso hoje ele está disponível, inclusive, para acesso de vocês no acadêmico, né? A coordenação de comunicação social na pessoa da Késia, por todo o suporte, o layout do curso, as redes sociais, o site, etc. Certamente vocês não teriam sabido desse curso se não fosse pelo apoio que a comunicação social nos deu. A coordenação de infraestrutura e transporte da pessoa do Fernando, né? Pela montagem, os ajustes e tudo que foi necessário para a gente hoje poder estar aqui, inclusive transmitindo online, né? Pela internet. E, é claro, a coordenação de comunicação, tecnologia da informação, né, TI, que deu um suporte imenso na questão da internet, e o vídeo, e hoje nós estamos transmitindo ao vivo. Creio que o alcance desse aulão é imenso. E a ideia, desde o início, foi essa mesmo, né, que nós pudéssemos aqui, então, ter o máximo alcance, o máximo de visibilidade, que todos possam ter acesso, então, a essa informação que, como o professor Regis falou, é determinante. Creio que todos que estão aqui vieram motivados por um sonho, né, por um desafio. E a gente busca esse desafio, vencê-lo. Daí, então, o nome, Vencer com o Enem, já que o Enem é hoje, certamente, a grande porta de entrada para o ensino superior que todos nós tanto almejamos. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui essa noite, que vieram participar, né, e assim a gente vai dar continuidade a esse projeto. Ok? Muito bem, então, além disso, das boas-vindas a todos, eu quero dar alguns informes. Está passando uma frequência, certo? Onde ela está, por favor, levante para eu ver. Pronto.
ela vai ficar circulando, certo? Aí eu peço que vocês assinem do lado do nome de vocês. Essa frequência é a confirmação da matrícula, que vocês foram informados no dia da inscrição. Então, por favor, não deixem de assinar. Eu vou entregar também agora, durante a apresentação do professor, 2 fichas, certo? E vocês, por favor, passem para os colegas do lado. São 2 fichas. Que fichas são essas? É uma ficha de termo de compromisso. Todos vocês preenchem essa ficha e me entreguem hoje ainda, na saída, certo? A outra ficha, ela é apenas para os estudantes que são menores de idade, que vocês vão levar para os pais de vocês, e vocês trazem assinado pelos pais, preenchido, bem, muito cuidado, no próximo aulão, certo? Preenchido e assinado pelos pais. E professor, quando será o próximo aulão? Na próxima terça-feira, né? Nós teremos 3 aulões em seguida, nas terças-feiras, depois nós entramos em recesso e voltaremos no final de julho. Então, nosso próximo encontro, então, é na próxima terça-feira. Então, recapitulando, durante a apresentação do professor Nonato, que está ali ansioso, né, professor? Está se pisando para vir aqui falar. Professor Nonato, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu vou entregar as fichas, 2 fichas, uma de confirmação, né? Tempo de responsabilidade, aliás, todos assinam, preenchem e assinam e me entregam na saída. E o termo de responsabilidade, somente para os alunos que são menores de idade, levam e tragam assinado na próxima semana, na próxima terça-feira. Ok? Alguma dúvida? Eu vou estar por aqui, qualquer dúvida eu posso auxiliar vocês também na questão dessas fichas. Ok? Confirmação na internet, né? Se está ok? Devemos ter muitas pessoas nos assistindo online, professor Nonato. Então, uma saudação para quem também está na grande rede nos assistindo, ok? Agora, gostaria de chamar aqui à frente o professor Nonato Furtado. Desde já uma salva de palmas para ele. O professor Nonato é um amigo, um colega de longas datas. Então, acima de tudo, uma grande honra, professor, tê-lo aqui conosco hoje. E você é a pessoa certa, né, no momento certo. Né? Realmente você é a pessoa certa no momento certo. O professor Nonato é uma pessoa com muita experiência em Enem durante muitos anos, né? Trabalhou à frente de projetos voltados para o Enem. Então, ele tem muito mais respaldo, muito mais gabarito para abordar esse tema. Né? Nós vamos iniciar esse curso, né, com a temática da prova. Nós vamos hoje fazer, na verdade, um detalhamento dessa prova. Ninguém mais indicado do que o professor Nonato, pela sua vasta experiência, né, uma pessoa extremamente solícita, que atendeu ao nosso convite e está aqui, com certeza, fazendo, apesar de um grande esforço da sua parte, ele está aqui com a gente para engrandecer ainda mais esse projeto e sua abertura. Professor Nonato, fique à vontade com todos os seus alunos de agora em diante. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É um prazer, quero agradecer aqui ao professor Sebastião pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente trocar essa ideia sobre a prova do Enem, de 2017. Eu sinto-me à vontade, né? Sebastião é um amigo e fomos colegas ali no IFCE Campus Crateús. E aí, se vocês, quem é aluno, já percebeu, ele é elétrico, né? Ele faz milhões de coisas e muitos projetos como esse, com certeza, ele já está maquinando aí na mente para trazer, usando uma metáfora. Ele, enfim, está sempre trabalhando, sempre pensando, tendo ideias muito bacanas. Em Crateús, nós fizemos um projeto muito semelhante. Em Pentecoste também, na Escola Profissional de Pentecoste, colaboramos com um projeto lá, o projeto de Superação Enem. E aí, quando ele me convidou, a gente teve essa ideia de hoje trazer para vocês essa visão geral da prova do Enem, certo? Ok? E aí, eu vou explicar mais ou menos como é que vai ser minha fala. Antes de começar, eu vou inicialmente falar com vocês das mudanças para o Enem 2017, o que
que tem de diferente nesse Enem, certo? Algumas mudanças bem gerais. Depois eu vou falar da teoria de resposta ao item, ou seja, como é que essa prova ela é pensada, como é que a sua nota ela é formatada, certo? Aparece 860 na redação, por exemplo. Como é que aparece essa nota? Ou a média geral? Como é que essa média geral ela é... Som? Como é que essa média geral é construída? Depois a gente vai falar dos temas mais recorrentes das áreas do Enem, nas últimas provas, certo? E por último, a gente vai falar de algumas estratégias que vocês podem adotar para ter o melhor desempenho na prova do Enem, tá bom? E eu vou estar interagindo com vocês. Você vai estar falando, vocês. Eu vou estar interagindo com vocês o tempo todo, ok? Ok, pessoal? Beleza? Vocês sabem o que significa o verbo desembestar? Nunca ouviram a frase, por exemplo, o cavalo desembestou, não? Alguém já? O que seria desembestar? Sair sem sentido, sair em disparada, ok? Às vezes eu falo muito e eu desembesto no sentido de falar muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês dão um sinalzinho, tá bom? Pode ser? Combinados? Vamos lá. Enem 2017, aprove seus desafios, ok? Se Seba não está aqui o controle do... Vai, agora. Ok. Eu vou começar com essa imagem aqui, certo? Presta atenção de vocês. Um personagem muito conhecido de vocês, das redes sociais. Que personagem é esse? Suricate, né? E nós temos o seguinte texto. Égua. Entro no Facebook, estão falando em Enem. Entro no Twitter, é diabo de Enem. Vou no Instagram, rumo de foto no Enem. Entro em casa para comer e nem está feito de comer. Ok? Eu não sei se vocês... um riso com um pequeno delay, né? Eu não sei se vocês já começaram a entrar nesse clima do Enem. Mas não sei se vocês perceberam, nos meses que antecedem a prova, aí você começa a ver todo mundo falando em Enem. No dia da prova tem gente que vai para os locais de prova para assistir as pessoas que chegam atrasadas. Já viram isso? Que não vai acontecer com ninguém aqui, obviamente, né? Certo? Mas todo mundo, chega um momento que todo mundo fica falando de Enem. Aqui ele brinca, certo? Com a palavra Enem, Enem, Enem. E no último ele atribui um outro sentido ao termo Enem. Ele junta, né? Enem, ou seja, a comida, o de comer não está feito ainda, certo? De comer, a gente poderia explorar já uma das coisas que é cobrada na prova do Enem, é um negócio chamado variação linguística. Alguém já ouviu falar disso? Não? Nunca? Pronto. O nome daquela frutinha que às vezes vocês encontram na beira da estrada ou na feira, qual o nome correto? É ata ou fruta do conde? Ata, fruta do conde, eu vi os dois. O certo é abóbora ou é girimum? Dois, né? Então a língua sofre variações. Por exemplo, uma forma de a gente falar almoço, por exemplo, é de comer. Isso é uma característica que vocês vão encontrar textos assim, e para saber sobre isso lá, a prova do Enem que é variação linguística.
mas eu vou começar a falar aqui da estrutura da prova. Já ouviram falar que tem novidades na prova do Enem 2017? Vocês já ouviram falar? Pronto. Quem poderia me dizer uma novidade? Serão 2 domingos. O que mais? Redação no primeiro dia. Mais algum? Vamos lá. Não tem muito segredo no passador, é apertar um botão, né? Só que ele não está respondendo. Eu vou... Vai tentar agora. Não, não dá. Eu posso ficar aí embaixo, passando daí. Cadê o peixe? Não? Ok, deixa eu ver se eu consigo. Deu certo. Então vamos lá, vamos entender quais são as mudanças para o Enem 2017. Certo? Eu preciso da atenção de vocês, tá bom? Pode ser? Vocês estão preenchendo a ficha, é isso? Vamos combinar o seguinte. No finalzinho eu vou dar um tempo para vocês preencherem a ficha, tá bom? Pode ser assim? Aí agora todo mundo olha para cá, pode ser? Beleza? Vamos lá. Quais seriam as mudanças do Enem 2017? Certo? A gente elencou aqui algumas mudanças que vocês já falaram, eu tenho certeza que vocês já sabem, mas eu vou partir do pressuposto que algumas pessoas ainda não sabem aqui dessas mudanças, certo? Primeira data da prova, que vocês já disseram, em 2016, até 2016, nós tínhamos aí as provas aplicadas no único final de semana, no sábado e domingo, certo? E aí, a partir de agora, nós teremos 2 domingos consecutivos. O INEP divulgou que fez uma pesquisa, fez uma consulta pública e na internet a maioria das pessoas escolheram 2 domingos consecutivos. Já temos data, 5 e 12 de novembro, certo? Se você observar, não sei se você já teve a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Sim? Você está assim, aquele domingo de tarde em casa, aquela tarde entediante de domingo, né? Sem nada para fazer, liga a TV, está passando o Faustão, internet não está legal. De repente, segunda e daqui a pouco já é domingo. Você tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Certo? Vem aí, ok? Eu vou mostrar para vocês. Eu não estou falando assim para aperrear vocês, deixar vocês. Não, a gente vai traçar aqui algumas estratégias para quando chegar numa semana antes da prova, tá bom? A gente tem tempo, ok? Então, quem é bom de matemática aí? Pronto, o pessoal que gosta de matemática são bons em matemática. Vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Até ano passado, no primeiro dia, nós tínhamos aqui... Aliás, vou fazer uma pergunta. Quantas questões são ao todo da prova do Enem? 80. Então eu tenho aqui no primeiro dia 90 questões, 45 de cada eixo. Tinha Ciências Humanas e Ciências da Natureza no primeiro dia. E o primeiro dia de prova durava 4 horas e 30 minutos. Eu tenho uma outra mudança desse ano, que é, no primeiro dia eu tenho a redação, as provas de linguagens e códigos e as provas de ciências humanas. Ano passado, eu tenho 4 horas e 30 minutos. 4 horas e 30 minutos tem quantos minutos? Ouvi, 270, muito bem. Quantas questões eu tinha aqui no primeiro dia? 45, 90. Rapidamente, eu sei que você pensa rápido como eu. 270 por 90. 3. Então, esse é o tempo médio
tenho na prova do Enem. Professor, e aqui, mas por que somente uma inversão? Você vai ver que, em relação às horas, houve só uma troca, né? O primeiro dia, agora, eu tenho 5 horas e meia, e no segundo, 4 horas e meia, e houve também uma inversão do que eu tinha no primeiro dia. Agora, no segundo dia, eu tenho matemática e ciência da natureza e das tecnologias. Sobre o tempo, você terá em média 3 minutos por questão. Se eu tenho 1 hora a mais, no primeiro dia, por exemplo, isso me sinaliza, me indica, me aponta que eu tenho, em média, 1 hora para escrever a minha redação. Eu estou dizendo que você tem, em média, 3 minutos por questão. Fácil como essa, resolve no minuto. Tem questão que você precisa dos 3 minutos. Tem questão que você precisa dos 15. Eu posso contar um segredo? Posso contar um segredo aqui? Tem questão que a gente ficaria a prova toda e não resolveria. É ou não é? Pronto. Isso é só para você se orientar, essa ideia do tempo. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Então você tem que ter noção do tempo. A primeira dica sobre isso é: reserve um tempo legal, bacana para marcar o gabarito. Porque a questão número 15, que você achou muito fácil, uma bobagem, na hora de marcar o gabarito, a questão era B, e você acidentalmente marcou a B na questão 12, na 3 marcou a C, brincando, você trocou, você errou 2 questões. Ah, professor, isso não acontece não. Acontece não? É só o que acontece. Então, beleza, eu tenho que tratar a marcação do meu gabarito com carinho, ok? No primeiro dia aqui, eu faço a redação logo ou faço no final? Como é que é? O que é que vocês acham? É mais fácil eu ter ali 30 minutos, conseguir preencher um gabarito em 30 minutos ou conseguir fazer uma redação em 30 minutos? Seguramente o gabarito, né? Então a primeira coisa no primeiro dia que você vai fazer, você vai ler e vai fazer a sua redação, levando em consideração mais ou menos esse tempo, de 1 hora. Você pode fazer em menos, pode fazer em mais. Considera isso. Porque aqui no Ceará tem uma expressão, quando as pessoas estão estudando e tal, a pessoa diz assim: não, mulher, vou parar porque já estou com a minha cabeça grossinha. Nunca ninguém ouviu isso? Sério? Desculpa, né? Você conhece essa expressão? Também não. Desculpa, valeu, obrigado por me deixar no vácuo aqui, né? Você que todo mundo... Algumas pessoas... Chega aquele momento que você está estudando, você dá uma travada. Isso já aconteceu com você, né? Coisa não rola, né? Então é muito mais estressante também, depois que você resolver algumas questões difíceis e tal, e tentar articular um texto do que você começar pelo próprio texto. Okay? As coisas fluem de uma maneira melhor. Vamos lá. Então, no primeiro dia eu tenho aqui 5 horas e 30 minutos. No segundo dia eu tenho 4 horas e 30 minutos. Eu já sei que eu tenho mais ou menos 3 minutos por questão, mais 1 hora de redação. Ok? Uma outra mudança é sobre a segurança. Até 2016 a gente tinha provas de cores diferentes. E você tinha que no cartão resposta dizer: minha prova era azul. Quem já fez Enem aqui alguma vez? Todos vocês. Então pronto, isso não é novidade. Agora as provas vão vir com o seu nome. São provas personalizadas. Certo? E aí, isso aqui eu vou passar rapidamente. Quem precisar de atendimento especializado deve ter feito no ato da inscrição a indicação de que precisa desse atendimento e comprovar que precisa do atendimento. Né? Agora, essa outra dica aqui é porque tem gente que faz: não, eu vou fazer a prova do Enem só para testar meus conhecimentos. Ok. Aí vai no primeiro dia: achei muito difícil a prova, não vou mais no segundo dia. Ou perdeu no primeiro dia. Se você pediu isenção, por exemplo, e vai somente em um dos dias, próximo ano, se você pedir isenção de novo, você não vai ganhar a isenção mais. É um critério que eles adotaram aí para, enfim, para não dar isenção, certo?
E aí, provavelmente não se aplica a vocês, mas tinha uma galera que usava a prova do Enem, e o Enem certificava. Você tirava uma nota, mínimo 450 por eixo, por disciplina lá, e você poderia receber o certificado do ensino médio. Agora, o Enem não certifica mais, né? Ok? Você tem que fazer uma prova específica para isso. Tá bom? Vocês sabem como é calculada a nota do Enem? Quando aparece assim, fulano de tal tirou 860. Fulano de tal tirou 920. 1000 pontos na redação. Você sabe como funcionam esses cálculos? Sim ou não? Mais ou menos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, esse material vai ser disponibilizado para vocês no site do projeto, ok? Enfim, e caso vocês não entendam, vocês podem fazer perguntas, ok, professor? Ok? Vamos lá. Para vocês entenderem, a gente tem aqui uma régua que vai de 0 a 1000. As extremidades não aparecem, os números, mas de 0 a 1000. Então, o Enem é como uma régua feita para medir o grau de conhecimento dos alunos, né? E essa régua só tem esses 2 parâmetros. Aqui no meio da régua eu tenho 500 pontos. Em 2009, né, estudantes do terceiro ano fizeram essa prova e a média desses acertos, desses estudantes, foi 500 pontos. O Enem começa em 1998, certo? E aí ele veio, algumas universidades adotavam parcialmente. Em 2009 começa o novo Enem. A prova tem um novo desenho com foco deixa um pouco de lado os conteúdos e aí o foco nas habilidades e competências. Embora os conteúdos já tenham ganhado um pouco mais de espaço, mas ainda o foco da prova são habilidades e competências. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, certo? Então eu tenho aqui uma média de 500 pontos, certo? E aí isso marcou o meio dessa régua, que vai de 0 a 1000. E aí eu tenho intervalos aqui de 100 pontos para baixo ou à esquerda da régua e intervalos de 100 pontos à direita da régua, né? E aí isso matematicamente se chama desvio padrão. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Uma vez feita a régua, a nota deve variar em diferenças ínfimas. Você não tem necessariamente notas fechadas, 700, 800. Você tem 500,1, 700,2, né? Essas notas, elas vão ter esses pontos quebrados e a gente vai ver por quê. Então, por exemplo, eu tenho aqui as questões do Enem distribuídas na régua. Essas questões, não sei se vocês já ouviram falar de uma polêmica que houve em uma escola em Fortaleza, que um professor, né, repassou um TD para os alunos, e no dia da prova do Enem, que cara mágico, que coisa fantástica, né? As questões que apareceram na prova, na mesma sequência, eram justamente as questões do TD que o professor distribuiu em sala. Como é que explicamos essa tecnologia? Né? Isso deu um processo muito sério, certo? E o que acontece? Algumas escolas são escolhidas para a aplicação de um pré-teste. Ou seja, o INEP tem um banco de questões gigante, e aí existem centros credenciados no Brasil, a UFC é um deles, por exemplo. Esses centros elaboram questões, e as questões ficam disponíveis no banco de questões. Elas são elaboradas com base em alguns, eles chamam de descritores, certo? Para o Enem desse ano, eles usam um sistema, o sistema escolhe as 180 questões do banco de questões. Só que essas questões que estão no banco, elas, para irem para a prova, elas têm que ser testadas. E é um teste que diz, por exemplo, que a questão de matemática, a questão número 22, por exemplo, eu tenho essa questão 22 aqui. Vamos imaginar que eu estou aqui na prova de matemática.
Como é que eu sei se essa questão é uma questão média, uma questão fácil, uma questão média, uma questão difícil? Eu sei mensurar isso com base numa média de acertos dessa questão no pré-teste que é aplicado com os estudantes. Obviamente, se a grande maioria dos estudantes errou essa questão é uma questão difícil. Então, ela pontua um pouco mais que as outras questões. Então, eu tenho uma distribuição na régua aqui de questões. Então, as mais fáceis ficam aqui por volta de... à esquerda da régua. As mais difíceis à direita. Então, durante a realização da prova, essas questões vão definindo o grau de conhecimento de cada aluno. Por exemplo, vamos supor que você me diga aí um conteúdo muito básico de matemática. Eu vi fração e regra de 3. Certo? Me diga um conteúdo que eu preciso da regra de 3 para poder resolver esse conteúdo, ou de fração. Preciso saber fração para poder saber esse outro conteúdo. Porcentagem. Eu preciso de fração. Certo? Para isso? Regra de 3 também e tal. Como é que eu não consigo resolver uma questão de regra de 3 simples e consigo resolver uma questão mais difícil? Exatamente assim. Então, o que o Enem faz? A TRI, a teoria de resposta ao item, ela... Antigamente o pessoal falava e os estudantes não entendiam. Como é que ele vai saber que eu chutei a questão? Entendeu? Como é que o Enem vai saber que eu chutei a questão? Vamos lá. Essas 45 questões de cada área, né? Elas são elaboradas com base nessas habilidades e competências. A competência é o saber e a habilidade é o saber fazer. E eu lembro muito dos meus colegas professores de Química. Cadê o professor Sebastião aqui? É o colega professor de Química, o cara falando de Química. Não sei se você já viu algum professor falando assim: rapaz, olha, Química é tudo. Olha, se não fosse Química, por exemplo, onde você olhar aqui, tem Química. É verdade, eu tenho que dizer, né? Mais um professor... Qual a sua área, professor? Engenharia de produção. Engenharia tem muito cálculo. Matemática. Eu posso dizer que matemática é tudo? Que fosse... Não, eu vi não. Mas eu posso dizer, de forma semelhante aos professores de Química, que eu encontro matemática em tudo? Eu precisei de matemática para construir esse auditório aqui? Para construir essa roupa? E aí, vou fazer uma pergunta. E linguagem? Língua portuguesa, linguagem é tudo também? Eu encontro linguagem em todos os... Não existe relação humana sem linguagem. Ou seja, então, se matemática é tudo, se física é tudo, se química é tudo, então tudo é igual a tudo. Ou seja, os fenômenos científicos, eles acontecem no nosso cotidiano. Se a gente consegue visualizá-los, entendê-los, é outra história. Então, o que o Enem faz? Ele tenta pegar questões do cotidiano, certo? Questões do cotidiano, e aí exigir que você saiba um pouquinho, ou em algumas questões mais, que eu vou desenvolver um cálculo ali, para responder. A essência da prova é isso. Desenvolvimento de competência, o saber, o que os franceses chamam de o savoir-faire, né? O saber e o saber fazer, certo? Então, eu tenho aqui o seguinte cenário, né? As questões foram para o pré-teste. No pré-teste, elas foram definidas entre medianas fáceis, medianas e difíceis. Na prova, eu tenho, 25% das questões são fáceis, 50% são medianas e 25% das questões são questões difíceis. Ok? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte cenário. Certo?
eu tenho aqui o João e eu tenho a Maria, certo? Vamos entender o seguinte: o João acertou 5 questões na prova lá de Ciências Humanas, por exemplo, e a Maria também acertou 5 questões. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas você pega a prova do seu amigo e ele diz: olha, tá aqui, eu conferi o gabarito, a gente acertou o mesmo número de questões. Por que a nossa nota é diferente? O raciocínio é esse. Em um caso, às vezes o cara acerta até uma questão a menos. Certo? Uma nota de um é diferente da nota do outro. E até se acertarem a mesma quantidade de questões. Por quê? Vamos entender o raciocínio. Aqui o João, ele acertou 4 questões mais fáceis e uma questão mais difícil. Ou seja, ele usou essa base para resolver uma questão difícil. A Maria acertou só uma questão fácil e 4 questões difíceis. Provavelmente ela chutou. Entenderam o raciocínio? Então isso chama-se teoria de resposta ao item. A ideia, isso não é coisa inventada pelo INEP, não. Isso os Estados Unidos usa, né? Eu lembro que nesse ano do caderno de questões, teve um procurador da República aqui do Ceará que quis anular todo o Enem de todo o Brasil. E aí, um dos argumentos utilizados foi o seguinte: não, só os estudantes tiveram acesso ao caderno, que terão que refazer a prova, e com base nessa técnica, na teoria de resposta ao item, a prova, o INEP garante, consegue aplicar uma outra prova de igual nível de dificuldade, porque seguiu os mesmos parâmetros científicos. Ou seja, se eu tenho um banco enorme de questões, eu posso fazer várias provas do Enem ao longo do ano, garantindo o mesmo nível de dificuldade. E era essa uma proposta inicial do governo. Aí tem várias questões, não vou nem falar nas questões políticas que a gente está vivenciando agora. Antes a loucura que o cenário político está, existem questões de logística. Então já existia antes disso uma ideia de fazer uma prova online. E provas ao longo do ano, e o estudante escolheria a prova que ele tirou a maior nota. Por exemplo, teve 5 provas do Enem durante o ano, por exemplo. Você faz as 5 provas e concorre com a sua maior nota. Era essa a ideia inicial. Agora, nós não podemos dizer quais são os rumos, né? Porque a cada dia temos um áudio novo, né? A cada dia aparece um áudio novo e esse áudio muda aí os rumos da política brasileira, né? Mala, dinheiro, assim, né? Com muito dinheiro e tal. E vai mudando as coisas. Vamos lá. Então eu tenho aqui as 5 provas: ciências, naturezas, humanas, linguagens e códigos, matemática, e a prova de redação. É interessante dizer, necessário, que a teoria de resposta ao item funciona assim para as áreas objetivas, para a prova objetiva, e a prova de redação eu tenho um outro raciocínio, né? A prova de redação, eu vou falar dela daqui a pouco, mas é a lógica de formação da nota é outra, obviamente, por se tratar de uma produção textual, certo? Com base nisso, né, você tem aí 180 questões, certo? Eu vou perguntar aqui uma pergunta geral, fala quem quiser responder e tal. Em média, em casa, certo? Você estuda mais ou menos quantas horas por dia? Eu vi 3, 2, nenhuma, alguns só estudam. Vocês acham qual seria o ideal de dedicação para o Enem? Quantas horas por dia seria o ideal, mais ou menos? 2, 3, eu vi 5, certo? Essa é uma pergunta que não existe uma resposta correta, né? Porque é uma pergunta que depende de uma série de variáveis. Mas, além de tempo, nem sempre, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas isso é fato. Às vezes você estuda 1 hora. Segunda-feira eu estudei 1 hora. Estudei história, por exemplo. Na quarta, 4 eu estudei 3 horas.
Às vezes, essa 1 hora que você estudou, você conseguiu aprender muito mais do que as 3 horas. Por quê? Existe uma coisa chamada estratégia, certo? E é sobre isso que eu quero falar agora em relação à prova do Enem. Você tem muitos conteúdos, são muitos conteúdos, mas as pessoas já facilitaram a nossa vida aqui. Obviamente, tem conteúdo que você deve estudar, independente de Enem, mas eu estou aqui para falar especificamente da prova. E o pessoal já fez um levantamento, aqui é um levantamento do G1, certo? E do sistema Aritsa, eles divulgaram, o G1 divulgou como fonte, não foi eu que fiz esse cálculo, esse levantamento, mas se encontram em vários sites da internet, que são os temas mais recorrentes nas provas do Enem. Quer ter sucesso na prova? Um rumo que você deve ter é esse, por exemplo, de entender quais são os temas mais recorrentes e você, quais são as suas maiores dificuldades. Tá para nós, né? Você não precisa saber de tudo para passar na prova do Enem. E tem disciplinas que, obviamente, você vai ter mais dificuldade. E aí que entra a estratégia. Eu vou começar aqui com a prova de linguagens e códigos. Olha, um levantamento feito entre 2009 e 2016 mostra que 28,8% das questões códigos são questões de leitura e interpretação de textos. Leitura e interpretação de textos. Você lê o texto, obviamente dentro disso aqui eu tenho níveis diferentes de interpretação. Eu tenho informações que estão no primeiro plano, na superfície do texto, que você olha e você consegue identificar visualmente. Tem questões que exigem um raciocínio crítico mais profundo. Por exemplo, deixa eu simular isso com vocês. Essa semana, o Jornal O Povo de Fortaleza divulgou uma matéria dizendo o seguinte: as passagens de ônibus em Fortaleza, que custam R$ 3,20, poderiam ser mais baratas se não fossem as gratuidades. O que são as gratuidades? Os aposentados, as pessoas com necessidades especiais, eles têm direito à passagem gratuita, assegurada por lei, um direito adquirido. A matéria dizia o seguinte, em síntese era, a passagem pode ficar mais barato, mas quem paga as passagens dos outros são vocês, todos os outros cidadãos, leitor. O que você entende com isso? Tem que tirar, eles vão ficar sem auxílio. O que mais? Passagens de ônibus poderiam ficar mais baratas. Diz lá, porque eu não tenho aqui, e nem coloquei. É assim, eu não lembro ao pé da letra, mas é mais ou menos assim. Passagens de ônibus poderiam ficar mais baratas se você não pagasse a passagem para aqueles que têm direito à passagem gratuita. Certo? Em grosso modo, como a gente não está vendo o texto, que é mais difícil, no ônibus. E esse raciocínio é um raciocínio cruel, porque isso é um direito adquirido deles. Por exemplo, como agora na reforma da Previdência. O que o governo está divulgando com a reforma da Previdência? É o seguinte, olha, a reforma da Previdência vai fazer bem ao país. Porque nós precisamos reformar a Previdência, não sei o que. E aí ele suga do trabalhador. Enquanto, por exemplo, os maiores devedores da Previdência são os grandes empresários, mas eles não batem nos grandes empresários, eles não sugam dos grandes empresários, somente do trabalhador. A imagem que essa matéria do ônibus passa para a gente é que a gente só está pagando mais cara a passagem de ônibus porque tem pessoas que estão dando de graça. Mas se essas pessoas não dassem de graça, a passagem ainda seria cara. Porque não é interesse deles em baratear. Entenderam o raciocínio? Isso exige um nível de raciocínio um pouco mais crítico. Certo? Vamos lá. Então eu tenho aqui, em linguagens e códigos, eu tenho 28% da prova de interpretação textual. Aí eu venho, estrutura e análise do discurso. Análise do discurso é a análise dos efeitos de sentido. Um exemplo.
Vocês conhecem aquela menininha Mafalda? Sim, charges da Mafalda. Aí tem uma dela que é assim, ela, numa aula de matemática, e aí o contexto da charge é Guerra Fria. Capitalismo versus socialismo. Estados Unidos versus União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí ela diz assim, a professora diz assim, amanhã estudaremos o Pentágono. Aí ela diz assim, Pentágono, era uma aula de matemática. A imagem que ela fez de Pentágono foi da base militar americana, o Pentágono, né? Aí ela responde, e depois o Kremlin, que representava aí a potência socialista, por exemplo. A menina teve uma resposta que, para entender isso, essa charge, eu preciso entender o contexto político, certo? Que a charge foi veiculada, que ela surgiu, né? Então, isso é a interpretação. Eu tenho aqui, eu não vou falar de todos, mas eu tenho um percentual. Qual é a estratégia que você pode adotar? Alguém aqui segue algum canal no YouTube? Conhece algum youtuber famoso? Ah, vocês vão apontar. Ah, eu sei, o Whindersson Nunes, PC Siqueira, o Cauê Moura, a Kéfera. Ou enfim, os que vocês seguem ou não. Se você colocar aqui, interpretação de textos no YouTube, vão aparecer no mínimo 100 aulas de interpretação textual. Ou, vou passar outro tema aqui, o inglês, por exemplo, que está dentro da linguagem de códigos também. A maior parte, agora que o percentual é bem maior, da prova de língua inglesa é de interpretação de textos. 47,1%. Depois vem leitura e interpretação de cartoons, tirinhas e charges, que também são textos. Não sei porque que eles colocaram diferentes. Prova de espanhol, 57% compreensão e interpretação textual. Deixa eu voltar aqui. Ora, se eu tenho aqui, dessas três, interpretação de texto, interpretação de texto, interpretação de texto, o que você vai entender? Rapaz, para o Enem, interpretação de texto é um negócio interessante. Então, por exemplo, um caminho que você deve seguir é isso aí. Eu acho que vocês já fizeram isso, né? Vai na internet. Todo mundo aqui tem acesso à internet, nem que seja pelo celular ou não? Quem tem acesso? Levanta a mão, só para entender. A maioria. Os que não tiverem, imagino que aqui no campus tem, né, professor? Pronto. Pode vir aqui, eu estou jogando aqui o batata quente. Quem não é aluno daqui ainda, fala com os professores e tal. Enfim. Baixa as provas do Enem. Tenta resolver por ano, depois você confere o gabarito. Isso é um caminho, por exemplo. Ou vê questões, vê estratégias de interpretação de texto. Eu citei o YouTube como exemplo, porque lá eu posso falar de interpretação, eu sou professor de interpretação de textos também, mas não é o foco hoje aqui. Mas existem inúmeras estratégias que vocês podem usar para interpretar um texto de uma forma bacana, por exemplo, ok? Então vamos lá. Eu chego aqui em física, né? Física. De 2009 a 2016, 30,3% das questões foram sobre o tema mecânica. Mas o bacana da prova do Enem é que não necessariamente, não estou dizendo que vocês têm que aprender física, cálculos, não. A interpretação de texto vai aparecer nas questões também. Para resolver a questão, eu preciso saber interpretar textos. E algumas questões de física, matemática, todas as disciplinas aqui, às vezes eu não preciso saber ou fazer nenhum cálculo para resolver a questão. Já viram questão assim? Questão de física, de matemática. É sobre geometria, é sobre mecânica, mas eu não preciso fazer cálculo, em alguns casos. Ok? E aí, em segundo lugar, aqui em física vem eletricidade e energia. Química, 24%, quase 25% química geral. Em seguida de físico-química. Certo? Vocês vão ter tudo isso, ok? Biologia, humanidade e meio ambiente. Aí vem citologia, estudo da célula. Você vai encontrar
vários. Se você joga aqui histologia e fisiologia no YouTube, eu estou pegando só o YouTube como exemplo. Você joga no Google, tem milhares de ocorrências. Tem vários canais no YouTube, por exemplo, voltados para o Enem. A qualquer hora, em qualquer lugar, em casa, você está lá, está resolvendo questões, vendo vídeos, ouvindo o cara falando sobre isso, certo? Eu lembro que na época eu vou falar de estratégias, né? Mas na época que eu estava estudando para o vestibular, tinha Enem na minha época, mas não era a nota toda levada em consideração, era vestibular e Enem, certo? A gente tinha grupos de estudo. Uma coisa bacana que vocês podem fazer, podem reunir um grupo de amigos e ver aulas e discutir, ou no celular mesmo, certo? Você pode montar a sua rotina de estudos, eu vou falar disso daqui a pouco, certo? Então eu tenho aqui, ó, matemática, maior parte das questões são de geometria, aí vem em seguida de aritmética. História, 15,4% das questões são idade contemporânea. Por exemplo, TD, História do Brasil, talvez, provavelmente, não apareça na prova questões sobre o porque é o momento atual que o governo está vivendo, ele vai permitir questões para você colocar em xeque. E não espere na prova de redação a questão sobre se foi a legitimidade do impeachment da presidenta Dilma. Não rola. Você tem que entender também que o governo que está no poder é quem gerencia o INEP, enfim, e coisas como essa não vão para a prova, por exemplo, certo? E aí eu tenho Colônia, Brasil Império, aqui, na sequência. Geografia agrária, 19%, meio ambiente, 17%. Certo? Sociologia, mundo do trabalho, 25,2%. Gente, pega as provas antigas, você encontra site que já divide isso. Mundo do trabalho, o cara já selecionou e agrupou as questões por tema no site. E já tem gabarito. Além de gabarito, tem comentário. Certo? Existe uma diferença entre conteúdo e conhecimento. Desculpa, informação e conhecimento. Na internet, você tem o mundo, acesso a todas as informações. Mas isso não é sinônimo de conhecimento. Para isso daqui, você tem que traçar algumas estratégias. Por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco sobre elas, na sequência aqui. Certo? Mas uma delas, vocês têm uma base muito legal aqui, que é o Instituto. Certo? Vocês precisam traçar estratégias de estudo. Quando eu digo traçar estratégia, eu estou falando de coisas... Por exemplo, como organizar uma agenda de estudos. Vocês estudam aqui que horário? Manhã, tarde, noite? Quem estuda pela manhã? Tarde. Noite. Manhã, tarde, noite? Ok. Vamos lá. Então, segunda-feira pela tarde, o que eu vou estudar? Certo? Segunda pela manhã, eu estudo o quê? Você tem que organizar uma rotina de uma maneira que, primeiro, não fique muito chato, que não fique muito cansativo e que seja interessante. Certo? Então, essa agenda de estudos, você precisa organizar. Outra coisa, esquematizar o estudo. Certo? Tem uma coisa, você encontra na internet esses mapas mentais, ou tem gente que tem uma agendinha, aí tem todos os esqueminhas lá. Me diga um tema aí da biologia que você gosta. Biologia. Genética. Eu vi genética aqui, pronto. Genética. O cara faz um esqueminha ali da genética. Você encontra até isso na internet já e tal. Quem tem computador pode salvar essas coisas numa pasta, certo? E aí, organizar esses seus esquemas de estudo. Pegar aqueles temas, por exemplo, e dar ênfase neles, né? E aí tem gente que estuda 4 horas seguidas.
Está comprovado cientificamente que a gente não consegue ficar uma hora. Não, professor, eu consigo ficar uma hora lendo. Não, você inconscientemente faz intervalos. Ou você está olhando para o livro, mas a sua mente está pensando, sabe quem? No crush. Crush. Na minha época, o crush era um refrigerante que tinha. Não sei se existe ainda, né? Agora você está lá, está lendo genética. Ai, pensando nos filhos que você poderia ter com o crush. Certo? Existem aplicativos, por exemplo, que podem ajudar você na concentração. Tem uma teoria que diz que a gente não passa mais de 25 minutos concentrado, sem ter pausas. Existe um que é o... acho que é Brain Focus, B-R-A-I-N, Focus, que é cérebro, foco, seria foco no cérebro, uma coisa assim, uma tradução livre, né? E aí você cria intervalos. A cada 25 minutos, ele cria um cronômetro. 25 minutos você tem um intervalo de 5 minutos para dar uma descansada, uma respirada, tomar uma água, tomar um café, certo? Então, como é que você aprende? Qual o melhor horário? Eu, por exemplo, funciono muito à noite, madrugada. Eu viro várias noites estudando. Ah, professor, eu gosto de estudar, ouvindo, sabe o quê? Marília Mendonça. Ah, tá certo, ok. Funciona pra você. Aí o outro, não, Marília Mendonça o quê? Gosto de estudar e ouvindo Zezo. Tô brincando, ninguém faz isso, né? Não, professor, eu gosto de estudar ouvindo Beethoven, música clássica. Professor, eu gosto da Anitta. Beleza. A estratégia aqui vai funcionar para se estuda com música, sem música, você tem que descobrir como você aprende melhor. Qual horário que você aprende melhor, certo? Eu vou pular algumas coisas que são óbvias, não esqueça de comer, óbvio, né? Óbvio. Isso eu só lembro do dia da prova. Dia da prova, né? Que a prova é à tarde, né? Não é à tarde? Aí tem gente que não almoça em casa, né? Aí leva quentinha pra prova, né? Ok, isso funciona, porque no dia da prova, quem nunca viu, né? Você está se concentrando, aí um desgraçado está abrindo um pacote de xilito. Aí tem um xilito que fede muito, não é? Aí aquele cheiro toma de conta da sala. Ou então na época eu estava fazendo uma prova, aí a menina abriu a quentinha, aí era frango assado. Aí aquele cheiro de frango ficou na sala, e parece que estava gostoso, que ela comia fazendo aquele barulho. Ok, dia da prova, eu já vou falar dos alimentos no dia da prova, né? Mas, enfim, em casa, isso é óbvio, eu não vou falar sobre essa alimentação em casa para vocês, né? Estude mais de uma matéria, organize isso, não passe a tarde toda estudando só uma matéria. Professor, eu gosto, funciona. Ok, mas talvez seja mais interessante você intercalar, por exemplo, ok? Professor, eu tinha um amigo que ele só queria estudar história, detestava física, e na minha época do vestibular, uma galera se reuniu e tomou uma decisão. Loucos. Sabe qual foi a decisão? Era o vestibular da UFC, física. Gente, a gente não sabe física. E eu sabia pouca coisa de física, né? E o que eu sabia naquela época, acho que eu sei ainda. Velocidade média igual delta S sobre delta T, espaço inicial vezes espaço final, eu sei. Vamos lá. Isso me ajudou na prova, mas a galera que não sabia nada disse o seguinte: vamos chutar uma letra. Era 15 questões de física. Aí todo mundo combinou uma letra. E eu não combinei, obviamente. Vamos chutar, sabe o quê? Vamos chutar a letra A. A por quê? A de amor. Não, não sei se foi a de amor, não. Estou inventando agora. Mas o pessoal inventou de escolher uma letra A. Se lascar, se lasca todo mundo. E naquela época era assim, no vestibular, você não poderia zerar uma matéria. Se você zerasse, por mais que tivesse acertado todas as outras, você estava fora. Eu posso contar uma coisa para vocês? Triste. Sabe quantas questões tinham com o gabarito A? Nenhuma. E aí... eu lembro que algumas pessoas ficaram, enfim, choraram e tal, enfim, não faça isso. Obviamente no Enem não precisa disso, né?
estratégia para chutar. Não, não existe, cara. Tu não sabe o cálculo, dá uma lida, interpreta a questão. Você pode... Algumas questões isso é possível, certo? E aí, algumas ideias aqui para você organizar seus estudos, né? Abusar de marcadores, post-its, aqueles adesivozinhos que se coloca nos livros, marcando as páginas, anotando, riscando o livro. Gente, não é que tem gente que o livro é como se fosse um objeto sagrado. Ninguém pode pegar no livro. Ok, mas você tem que cuidar do seu livro, mas não tem nenhum problema. O livro, acima de tudo, também é um registro. Desculpem. De um momento que você está vivendo. Você pode e deve escrever, marcar, usar marcadores no livro e tal. O livro também é a sua identidade. Não posso. Não, meu livro... O livro não é um objeto, não é um fim em si. O que importa no livro é o conteúdo também. Certo? Principalmente, não também, né? Vamos lá. Eu vou saltar algumas coisas aqui, respeito à sua rotina, certo? Eu sou da cidade do interior, né? Moro em Fortaleza, mas sou de Pentecoste, não sei se vocês conhecem. E é engraçado que na cidade tinha um negócio que, olha, eu fico cuidado. Fulano de tal enlouqueceu só com esse negócio de estudo. Não sei se vocês, na cidade de vocês tem um mito de algum louco da cidade que ficou louco porque estudou muito. Alguém já ouviu uma história parecida? Certo? Não tenha medo de enlouquecer estudando, certo? Não tenha medo. Monte sua rotina, agora respeite sua rotina. Se eu cansar, você não está rendendo, dá uma descansada, toma água, toma um café, enfim, certo? Leia sempre. Tudo, leia. Ouça rádio, debate, programa de rádio, televisão. Se possível, o Globo não, enfim, ok? Você vai entender. Não é a Globo em si, é porque quando a única informação for a Globo, por exemplo, você tem um problema sério. Você precisa do contraponto, do contraditório, certo? Ouvir outras opiniões, certo? E aí, evite lugares barulhentos. Uma pergunta, você não precisa responder em voz alta. Onde é que você estuda? Eu sei que tem gente que tem uma biblioteca em casa, tem um lugarzinho, escritório, não sei o que, no quarto, tem a mesinha, o computador e tal. Não importa se é debaixo de uma árvore no quintal da sua casa, você tem que descobrir um local que você tenha sucesso para estudar. Você consiga se concentrar. Professor, não tem, minha casa é tão pequena e tal, é tanta gente lá em casa. Você tem o Instituto Federal. Você tem biblioteca aqui. Você tem vários espaços, várias salas de aula. Você tem que descobrir um local que você consiga estudar tranquilo, certo? Aposte em grupos. O estudo em grupo é importante. Você conhece alguém que sabe muito matemática? Conhece? Sabe, é bom na matemática? Pronto. Talvez seja tão bom quanto ele é na matemática. Aqui, ó, eu quero falar disso aqui. Quem aqui gosta de escrever? Tem medo, não tem vergonha não. Quem não gosta de escrever? Quem gosta de escrever, mas tem muita dificuldade? Alguns, ok? Quem quer melhorar a escrita? Todo mundo, né? Vamos lá. A redação tem deixado muita gente de fora das universidades e dos institutos federais. São dados oficiais do MEC. Em 2014, certo? Aqui são a evolução de notas 1000, ou seja, a nota máxima que você pode tirar na redação. Eu tenho aí uma média de 2014 para cá, média de 7 milhões por cada ano, e vem aumentando, de pessoas inscritas no Enem. Certo? Em 2014, 250 pessoas, considerando todo o país, apenas 250 pessoas atingiram nota 1000 na redação do Enem. Em 2015, 104 pessoas. Em 2016, 77 pessoas
atingiram nota 1000 na redação do Enem. É impossível? Não. Mas hoje, vocês vão ver maneiras de acertar, tirar nota 1000, mas também de não ser o outro extremo, de zerar. Enquanto tem uma pequena quantidade de pessoas que tiram nota 1000, uma grande quantidade de pessoas zera a redação do Enem. Pronto, esse foi o tema de 2016. Diz o seguinte: proposta de redação. Com base nos textos motivadores, eu tenho 3 textos motivadores. 1, 2, 3. Sempre o terceiro texto eu tenho elementos não verbais, gráficos, pode ser uma chart, pode ser tabelas, certo? Pode ser o infográfico. Quer dizer assim, com base nos textos e tal, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal de língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vocês fizeram essa? Pronto, o que vocês fizeram. Teve uma outra prova no mesmo, em 2016, foi aplicada outra. Foram 2 provas, né? Teve um local que não sei se foi adiada a prova, uma coisa assim. Por conta dos protestos. Protestos contra a reforma do ensino médio. Aí teve outra. O outro tema foi esse, ó. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Então, a questão de redação do Enem, a prova de redação do Enem, sempre vai envolver um tema social. Um problema social, certo? E eu tenho o seguinte. São dados sérios, né? Eu tenho aqui, ó. Em 2015, embora o MEC tenha adotado critérios diferentes de divulgação entre 2015 e 2016, os dados apontam que houve um aumento no total de alunos que ficaram com nota 0. Em 2015, 53 mil pessoas zeraram. 110 só tiraram nota 1000, 110, não foi o que eu vi aqui? Desculpa, 104 tiraram nota 1000 e 53 mil zeraram. Em 2016, 84.236 pessoas zeraram. Primeiro vamos aprender a como não zerar, né? Vocês terão palestra aqui sobre redação, eu vou só falar de maneira geral, certo? Primeiro, se zera com fuga ao tema. O tema é de racismo no Brasil. Racismo no Brasil. O cara vai falar, por exemplo, me diga aí um tema que não tem nada a ver com racismo no Brasil. Violência contra, por exemplo, as comunidades LGBT, por exemplo. Ok, é legal o assunto, mas não tem nada a ver com racismo. Você em nenhum momento tocou na palavra racismo, por exemplo. Você zera? Você houve fuga ao tema. Cópia do texto motivador. O cara copiou o texto tal e qual estava lá. Está dizendo, aquele texto vai só te motivar, te dar um estímulo a você escrever, certo? Texto insuficiente, de até 7 linhas, esse texto teve menos de 8 linhas, 0. Ok? Não atendimento ao tipo textual. O tipo é dissertativo e argumentativo. Você colocou o texto totalmente descritivo. Ou você fez um poema. Você está fora, você zerou a redação. Parte desconectada. Isso aqui, esse critério foi criado depois de 2012, se não falha a memória, quando alguns estudantes do Brasil, para testar se as pessoas corrigiam a redação, um menino escreveu no meio da redação a receita do miojo. Vocês lembram? E agora nada melhor do que... E o outro, o hino do Palmeiras. Tanto time legal pro cara escrever o hino do Palmeiras, né? Brincadeira. Não, Corinthians não pode falar aqui não, porque, né, cara... Vamos lá. Parte desconectada. Se o sujeito propositalmente fizer uma dessas coisas, a redação vai ser zerada. Professor, naquela época, por que não zerou? Ora, não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja,
Até então, não havia critérios que indicavam que ele zerasse se ele fizesse isso. A partir daquele momento, sim. Ok? E propostas que ferem os direitos humanos. Que agora está avançando no Brasil um pensamento muito ruim. Não é nem porque é um pensamento de direita, não. É uma extrema-direita que flerta com o neofascismo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos de ódio. Essa semana, um caso tomou repercussão a nível nacional, que foi o rapaz que teve a testa tatuada, foi levado para um quarto, estava sendo acusado de ter furtado uma bicicleta, acusado, o cara pegou, tatuou na testa dele, sou ladrão e vacilão. Vocês já imaginaram se isso aconteceria com o Aécio, por exemplo? Primeiro ele teria que ter uma testa enorme, né? Eu vi uma imagem. sou ladrão, vacilão, gosto de mala, cheio de dinheirão, não sei o que, não sei mais nada, né? O Perrela, né? Sou somente traficante, né? Sou somente traficante. Vocês acham que isso aconteceria com a Aécio? Não. Não é aí qual é o raciocínio de extrema-direita? Se você botar na sua prova bandido bom, bandido morto, você zera. Você fere os direitos humanos. Por quê? Porque não existe pena de morte no Brasil. E no geral, quando as pessoas falam bandido bom e bandido morto, que tipo de bandido? Por exemplo, já viram nas ruas linchamento? Algum vídeo na internet você já viu, né? Qual é o perfil das pessoas que estão sendo linchadas ali? São ricas? Você já viu um senador da República, um deputado sendo amarrado no poste e apedrejado? Por que não acontece isso? Já imaginou a cena, o Aécio amarrado só de cueca, no poste, levando chicotada nas costas? Certo? Então, essa lei do bandido bom, bandido morto, por trás disso existe um discurso social. Se ele for pobre, se ele for negro, se ele for oriundo de uma comunidade simples, morar na periferia, o perfil das pessoas. Tem um vídeo legal no YouTube que o pessoal está conversando sobre isso. Cara, bandido bom, bandido morto. No escritório, 3 pessoas assim na copa de um escritório. Aí o cara diz, e aquele teu primo que vende drogas aqui no prédio? Não, ele vende drogas, mas ele é gente boa, ele faz faculdade. E aquele teu tio que sonega a Receita Federal? Não, mas ele gera empregos. Aí as pessoas começaram a questionar. Curiosamente, um desses caras que tatuou a testa do menino já tinha respondido por roubo. Por trás disso tem um discurso moralista. Então tome cuidado com isso aqui, ó. Respeitar os direitos humanos, certo? Avançando, né? As notas zeras têm aumentado, né? 206.127 pessoas que ficaram com nota zero porque não compareceram, né? 46 mil foram anulados por fuga ao tema, e 5 mil estudantes por ferir os direitos humanos. E aí está previsto na edital. Então, tomar cuidado com isso. Eu tenho um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Eu vou me posicionar, usar argumentos para defender um ponto de vista, e no caso do Enem, eu tenho que ter uma proposta de intervenção. Então, tese. Qual é a minha tese sobre o racismo? Eu posso pensar uma tese aqui. Eu vou levantar argumentos que fundamentam essa tese, argumentos com dados históricos, referências a textos literários, a música, a referências culturais, isso é importante ter. E no final eu vou ter uma proposta de intervenção que envolva mais de uma agência. Escola, governo, família, constituição. São palavras que têm que aparecer na sua redação. E que seja, olha uma palavra bonita, exequível. Gostou aí? Seja possível de colocar em prática. Não, para acabar com a pobreza no Brasil, vamos distribuir aí 100 mil reais para cada pessoa. É bonita a ideia, né? Mas é totalmente inviável, certo? E aí eu vou dar agora aqui umas dicas infalíveis. Vou contar aqui segredos para você tirar nota 1000 na redação do Enem, pode ser? Alguém já assistiu uma animação chamada Kung Fu Panda? Do Kung Fu Panda 1, lembra desse? Eu adoro os pandas.
Muito legais os pandas, né? São fofos, né? Kung Fu Panda 1, o panda foi criado com um pelicano, e o pelicano, ele... Acho que é um pelicano, né? Ele faz um macarrão... É um pelicano? É um ganso? Desculpa, é um ganso. Eu sabia, não estou prestando atenção de vocês. Ó, ele faz um macarrão incrível. E ele diz para todo mundo que esse macarrão tem um segredo e tal. E as pessoas comem e acreditam e tem um segredo. E aí um dia o pai chega para o urso e vai revelar o segredo do macarrão. E ele, ansioso, ele diz: olha, meu filho, sabe qual é o segredo? Lembra disso? Qual é o segredo? O segredo é que não tem segredo. Eu falo para todo mundo que eu tenho um ingrediente especial no macarrão. E as pessoas acreditam. Isso é usado na ciência. É o efeito placebo. Já ouviu falar disso? O cara tem uma pílula de farinha, ele toma, os estudantes de farmácia, né, testam os fármacos, os pacientes assim: toma aí, quais os efeitos colaterais você está sentindo? Tal, cara. Rapaz, eu estou sentindo assim um formigamento aqui no meu corpo, estou sentindo assim uma sonolência e tal, mas ele tomou uma pílula de farinha. Ok? O que isso tem a ver com a redação do Enem? Primeiro, agora é um segredo que de fato não é tanto segredo assim. Vocês podem pagar os cursos mais caros de redação do Estado do Ceará. Podem ouvir as melhores palestras de 1000 horas aulas no YouTube. Mas, se você não escrever, não rola. Então, a primeira coisa importante é escrever. Obviamente, escrever no Facebook, qualquer coisa que você escreva, conta. Mas você tem que praticar esse gênero, redação Enem. E a primeira coisa que você vai fazer é imprimir algumas folhas de redação, pegar alguns temas passados ou propostas na internet e vai ler e vai trocar com seus colegas a sua redação. Você corrige o texto deles e eles corrigem o seu texto. Grupo de 3 pessoas, por exemplo. Sei, vamos trocar aqui as redações. Deixa eu ver aqui teu texto. Todos fizeram o mesmo tema, por exemplo. Quando você revisa o texto do outro, você está aprendendo também. E você vai ver o quanto você vai evoluir. Então a primeira questão é: escreva. Escreva. No mínimo, daqui para o Enem, uma redação por semana. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vou pegar aqui 6 vezes, considerando que a gente está no meio de junho e a prova 6 vezes 4, 24. Vamos botar aqui 20 redações. No mínimo, até o Enem, você deverá escrever 20 redações. Coloque isso como meta. Mas não é só você escrever. Alguém tem que revisar para você. Se for possível, um professor, alguém que tenha mais experiência. Mas também, antes de compartilhar com o professor, compartilhe com o colega. Combinado? Quantas redações a gente vai escrever até o Enem? 20, ok? E ter rotina. Você vai identificar, por exemplo, a nota de redação que você tem muitos problemas de ortografia, por exemplo, de escrita de palavras. Você vai melhorando isso. A palavra, meu Deus, essa palavra aqui, quiser. O verbo querer, quiser. Quando eu quiser. Quiser com S ou com Z? Aí você fica na dúvida, com S, né? Aí você fica na dúvida. Você vai treinar e tal, melhorar aí a sua escrita. Tem problemas com pontuação. Eita, João saiu cedo. Entre João e saiu, tem vírgula? João saiu cedo. Não, por quê? Porque eu não separo o sujeito e predicado com vírgula. Nunca mais eu esqueço dessa. Pronto, você vai aprendendo essas coisinhas, vai praticando, de repente, está lá, 1000 na redação. Coisa linda, né? Ok? Vou finalizar e vou abrir para vocês aqui, certo? Quero agradecer a atenção de vocês e estamos aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Obrigado pela atenção. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Eu queria encerrar com um poema, pode ser? Vocês gostam de poesia?
Eu gosto dessa poesia porque ela representa muito o que a gente é como essência no sertão. Nós estamos no sertão, e embora vocês estejam na cidade dos 3 climas, o sertão está presente aqui, né? E eu tive agora no doutorado a oportunidade, um sonho que eu realizei de morar fora, né? Eu fiquei na Espanha por um período, doutorado de sanduíche, e peguei um frio peguei 10 graus abaixo de zero, né? E eu lembrava muito de coisas daqui, do sertão e tal. E essa poesia, ela está comigo em vários momentos da minha vida, porque ela mostra para mim que assim como a caatinga, você passa aqui que a gente chama de verão, quando não chove, a caatinga, a Mata Branca, está tudo seco, aparentemente morto, não é? Aí dá uma chuvinha, o que é que acontece? Resiste. No interior o pessoal chama de bamburral. Tem os bamburrais, tem os brotos, certo? Que rasgam o chão e você daqui a pouco está tudo verde. Então tem um poema que eu gosto muito, do Patativa da Saré, que fala da resistência. E que Enem estudar também é ter resistência psicológica, física, sabe? Ter paciência. E eu queria concluir com essa poesia. Posso ter mais 1 minuto da atenção de vocês? Ela diz assim, ó: sou de uma terra que o povo padece, mas não esmurece e procura vencer. Da terra querida, que a linda cabocla, de riso na boca, zomba não sofrer. Não nego meu nome, não nego meu sangue. Eu olho para a fome e pergunto o que há. Sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Ok? Obrigado, sucesso aí no Enem. Abraço. Se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Imagino que não, passa aqui pro professor Sebastião. Perguntas, pessoal, fique à vontade. Sim. Matérias regulares, aqui está falando? Aí, professor Sebastião, vai ter? Ele vai explicar isso para você, tá bom? Porque ele é o coordenador do curso, aí ele... Sebastião, responde logo, que eu acho que não vai ter perguntas sobre ele. E aí, pessoal, gostaram? Sim! Se vocês tiverem alguma dúvida, né, não se acanhem. O professor Nonato, vocês viram que ele é bem espontâneo, né? Fique à vontade, podem perguntar, esclarecer as dúvidas, aproveitar aqui o professor Nonato para esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Enem. Professor, muitíssimo obrigado, viu? Muito grato pela sua presença aqui, foi muito engrandecedor. Eu estava olhando no vídeo online, realmente muitas visualizações, pessoal compartilhando. Foi muito rico esse aulão, certo? Muito produtivo, e a tendência é que os próximos melhorem. Hoje foi um pouco corrido, foi muito corrido, mas conseguimos deixar tudo pronto a tempo, tá? A tendência é que nós o material que o professor irá nos fornecer. Então lá você pode pegar o material, pode baixar, pode fazer o seu estudo complementar pelas redes sociais, pelo site que nós estamos disponibilizando. Lembrando, o Vencer com o Enem é um curso, não é? Então todos vocês estão matriculados nesse curso
eu não sei se vocês leram o edital deram atenção a isso, mas é necessário uma frequência mínima de 75%. Então, ao final do curso, vocês receberão um certificado de participação no curso, e a previsão é que o curso encerre no dia 10 de novembro, no aulão de véspera do segundo dia da prova, que é dia 12, né? Dia 12. Ok? Então, mais informes pelo avançar da hora, a gente deixa então para a próxima semana, algum informe adicional que a gente precisa repassar para vocês, a gente repassa na próxima terça-feira, tá? As fichas, se tiver faltando alguma informação, não sei meu CEP, não sei meu CPF, não tem problema, deixa em branco, na próxima semana a gente volta e a gente finaliza, ok? Pronto. O site é www.vencercomenem.com. Aqui na saída tem um banner que tem os três links. O site, a página do Facebook, que é Vencer com Enem, e também o canal do YouTube, onde esses vídeos, né, as videoaulas, estarão disponibilizados. A folha de frequência, onde está? Não esqueçam, a frequência de hoje, ela conta como confirmação de matrícula. Então, não saiam sem assinar essa folha. Lembrando, o termo de compromisso vocês entregam na saída, assinado. Se faltar alguma informação, deixa em branco, não tem problema, mas assina. E o termo de responsabilidade, somente para quem for menor de idade, você traz então na próxima semana para a gente oficializar então a sua inscrição. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Gostaram? Estaremos aqui terça-feira, se Deus nos permitir. Muito bem, pessoal. Então, nós aguardamos todos vocês na terça-feira. Se Deus, vão para casa em paz. E muito obrigado pela presença de todos.